estação mais triste. Eu oro para que as lágrimas dele alcancem aquela pequena alma dessa pequena menininha. Notaram que o padrão desse relato ele é extraordinariamente parecido com os nossos? Tem um monte de relatos assim, sabe, de pessoas que se auto-imolaram, que se auto-puxaram para cima, que se auto... e aparecem e tal, né? Teve um que eu vi um Fantástico da década de 70, né? Eu tomei soda cáustica, mostra as feridas, desaparece na frente das pessoas, sabe? Teve aquele relato também da mesma época do Fantástico, em 79, o relato da mulher que salta na frente de um carro assim pedindo ajuda, sabe? Desesperada pedindo ajuda. Por favor, me ajuda. O carro capotou, sabe? O meu marido tá lá com as pernas presas e tal, e aí os caras descem do carro, cara, cadê a mulher? Sumiu a mulher. Certo? O cara sobrevive, tá com as pernas quebradas. Mas não, é minha esposa, mas ela morreu há 2 anos. Bah. Tem uns relatos bem assim, né? Relato do guarda-chuvinha, da capa de chuva. Igualzinho. Triste, né? Mas não podia deixar também de compartilhar esse relato tão parecido com os nossos relatos. Mais um Cupinchas. E aí a gente abre pra bater papo, tá? E perguntar pra vocês o que vocês estão achando dessas noites de relatos. Que eu tô achando sinistro pra caramba. Cupincha, esse aqui é um relato, viu, que os acontecimentos ocorreram no ano 2000 e a autora relata no ano de 2007. Na verdade, antes de 2000, porque ela começa a história quando é criancinha. Ao redor de Tóquio, viu, Cupinchas? 95, por aí, né? Os eventos grossos acontecem no ano 2000. Ela conta o relato assim. Tudo começou com a morte do pai dela. Sabe, ela ficou muito abalada, extremamente abalada com a perda do pai. E ela era muito jovenzinha, tinha uns 10 anos na época. Ficou muito, muito sentida. Gostava muito do pai também, né? E, resultado, né? Morar com a avó, com a mãe, só as 3, né? Na casa. E vida que segue, né? Só que, depois da morte do pai dela, começou a ocorrer algumas coisinhas, pequenas coisinhas assim, estranhas na casa. Coisas assim que não estava correto. A casa por onde passam os espíritos, a casa portal dos espíritos, a casa portal dos fantasmas. Bom, naqueles dias após o falecimento do pai, né? Ela tá lá, dormindo de noite, quando percebe a porta se abrir, uma presença abrindo, uma presença aproximando do quarto dela. Foi ver, não era nada. Ela conta que foi aqui que começou as coisas a ficar estranhas, né? Alguns dias, naqueles dias do falecimento do pai. Pois bem. O quarto dela ficava em frente a um quarto que era usado como depósito. Tá. Essa foi uma das coisas. Chegando em casa, naqueles dias, viu? Certo? Tadaima, cheguei em casa, ela notou, certo? Praticamente em frente ao quarto dela, uma mancha na parede. Uma mancha escura que brotou na parede. E ela, apesar de ser preta, parecia com uma mancha de sangue. Achou aquilo bem sinistro, né? A família contratou um pintor, foi lá, o pintor, tinta em cima. Joia, show, né? Limpinho, bonitinho. Passado mais ou menos uma semana, ela volta para casa, mesma situação, vai para o segundo andar. E observa aqui, caramba, a mancha havia voltado por cima da tinta nova. Voltou a brotar aquela mancha escura, que lembrava uma mancha de sangue. Ela, com os seus 10 anos, viu que tinha uma coisa que não estava legal. Em cima disso, teve mais uma coisa que deixou ela muito amedrontada. A boneca que ela tinha, que era cabelo curtinho, à altura do ombro, cresceu o cabelo. Depois eu explico da boneca, tá? Ó, o cabelo começou a encostar no pé da boneca. Ela ficou tão assustada que chamou a avó dela. A avó dela então pegou aquela boneca e colocou no depósito, que era um quarto da casa.
sabe? Que não era usado, estava sendo usado como depósito, sabe? E ela colocou lá, viu, filha, netinha, agora tá tudo ok agora, tá? Não precisa ficar mais assustada não. E chaveou essa porta, essa chave. Devido a que era um quarto, que era um depósito, que ninguém acessava, ela mesma pessoalmente começou a chamar de a porta que não pode ser aberta, que não deve ser aberta. Uma porta maldita, digamos assim. E aí que ela começou a sentir que o segundo andar tinha alguma coisa errada. Vou fazer de tudo para evitar de ir no segundo andar, que era onde estava o quarto dela, não tinha jeito. Quando, passado algum tempo, ela já com 15 anos de idade, sempre com medo do segundo andar, apesar de ser o quarto dela, os fenômenos se intensificaram. A mancha lá continuava persistente, mesmo após várias e várias camadas de tinta, a mancha sempre voltava. E primordialmente, o que incomodava muito ela eram os sons, principalmente quando ela estava sozinha. Os sons de passos na casa. Não tinha ninguém na casa. Caminhando, correndo, pulando. Passos no segundo andar. Insistentes, nítidos. A avó e a mãe também ouviram. Mas aconteceu com mais frequência com ela. Uma hora não aguentou. Toma jeito! Parou, silêncio. No que ela deu as costas, o espaço descer as escadas, e ela ficou com medo de olhar para trás, dar de cara com alguma coisa muito horrenda. Ela virou mesmo assim e não tinha ninguém. Ela falou que até aquele momento dos 15 anos de idade, essa foi a experiência mais aterradora para ela. Aos 15, essa experiência que ela teve aqui, do som de alguém descendo a escada nas costas dela, foi a mais aterradora de todas. Foi a mais terrível, foi essa aqui. Até aqui, que teve outras depois ainda. A mãe chegou na hora. Por que tu tá com essa cara assustada, filha? Vamos fazer comida e tal, né? Tá com fome, né? E nesse momento, essa mocinha, né? Olha pra cima, vê o que aconteceu. Vê se tem alguém, né? A Shouko. Aqui ela falou que sentiu diferente. Era como se fosse uma sensação de ameaça de morte. E nesse momento ela passou mal. E sentiu uma dor na barriga terrível. Chamou a mãe dela. Enfim, ela não foi pro médico, mas demorou para essa dor na barriga dela passar. Ela ficou em casa e custou, mas passou aquela cólica, aquela dor na barriga. Ela associou essa dor que ela teve com o que estava acontecendo no segundo andar. Olha lá o vulto lá. Ai, meu Deus. Ela então, a mãe dela então, decide então, essa mulher de kimono aqui, decidiu chamar uma médium para fazer uma limpeza na casa, essa mulher de kimono. E essa mulher, tipo leitor da sorte, mas que faz exorcismos, médium, né? Entrou na casa e já ficou com as antenas ligadas. Sem falar nada, ela começa a observar e, digamos, rastrear o que estaria acontecendo. Vai, anda pela casa, pela sala, fareja tudo, observa a escada com nítido interesse primordial na escada e nítido interesse no andar de cima, sem contar nada pra ver, viu? Ela dá uma olhada naquela mancha, no quarto, e aí depois ela senta para explicar o que estava acontecendo. すごいです。
Essa casa é incrível. 無数の霊がうごめいて Vários espíritos, fantasmas, estão em sofrimento, em agonia naquela casa, porque se trata de um rei Dou. ここは霊の通り道なんです。 É uma passagem, portal para os espíritos encarnados. Aquela casa ali, casualmente, foi construída num ponto onde os espíritos passam. E explica notadamente a parte do depósito, explica que são vários espíritos, obsessores, assediadores, espíritos em agonia, perturbados naquela casa. Então ela... あの足音もいえ Então それはまた全然違います。 a médium, a Shoko, o nome dessa garota, viu? A Shoko, nome da autora do relato, né? A Nakagawa Shoko, perguntou para a médium. Então aqueles passos lá, e a médium, não. Esses passos não tem nada a ver com o caminho dos espíritos. O que é muito intrigante, né? Ué, como assim? Não tem nada a ver. Isso é outra coisa. Assim também como o mal-estar que ela teve. A médium explica que os passos estão associados a um protetor que ela tem. Então é um espírito guardião? Sim. Ah, o meu pai! Ela fala, não é teu pai. お父様はあなたの近くには。 O teu pai não está perto de ti. じゃあ誰なんですか? A avó pergunta quem? E ela responde, né? O avô. Eu esqueci do avô. 2 anos antes do pai dela falecer, o avô dela faleceu. Mas o avô, sabe, gostava muito da netinha. Inclusive a primeira experiência que ela teve da porta abrindo, ela pôde rememorar, não era nenhum fantasma, era a presença do avô que estava morto há 2 anos. Ele se tornou o guardião. Então batia com o que a médium estava falando. E, inclusive os passos, na verdade, seriam desse espírito guardião. O avô. Cupinchas. Vocês vão notar uma coisa depois que eu vou relacionar uma coisa. Notem que tem um espírito guardião, um Shugorei, um espírito guardião, né? Depois a gente vai conversar sobre isso. E essa senhora, essa médium, fez um oharai, fez um esconjuro na casa, um exorcismo na casa, e limpou a casa. Naqueles dias que seguiram, passou uma semana, a casa ficou leve, sumiu aquelas dores que ela estava tendo, os passos não se ouvia mais, estava tudo nos conformes, e ela teve um sobressalto de apetite, está tudo correndo muito bem. Só que ela não sabia que ainda ia ter mais uma experiência das mais incríveis. Ainda. Acabou o som, né? あんなに怖かったのに不思議と寂しい気がしました。 Ela falou assim, né? ですが Eu tava com tanto こ medo, れで né? 終わったわけではなかったのです。 De repente estava até sentindo tristeza, sabe? Mas não havia acabado ainda. O ano era 2000, já tinha computador e internet. E eis que naquela noite que ela teve essa janta e conversou com a avó e com a mãe, que havia acabado tudo, eis que ela teve um kanashibari, uma paralisia do sono. Ela não conseguia se mexer. E, em meio à paralisia do sono, ela começou a Namabdabutsu. O nome de Amida, né? O nome do Buda Amida. É a oração, né? A única coisa que ela conseguia fazer era isso, né? A oração para o Sutra da Luz Eterna, né? E eis que o PC dela, no notebook dela, fez um som e começou o som das teclas a bater. Ela ouvia isso dentro daquela paralisia do sono. Check, 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 check. E ela não consegue precisar muito bem. Viu a hora que era 3 horas e 20 minutos, ela memorizou a hora e não sabe precisar muito bem em que momento que ela saiu da paralisia e adormeceu. Teve a paralisia e não sabe como foi que ela dormiu. E não sabe quanto tempo ficou também.
luz. E ok, acabou tudo. Passaram-se vários meses, cerca de uns 4 meses por aí. Beleza. Aquele foi o último fenômeno, né, digamos assim, que ela teve experiência. Aí um belo dia, ela tá lá mexendo no PC. Vou testar esse programa que me recomendaram, que estava instalado no PC, né? Um programa de e-mail, que ela nunca tinha aberto esse programa de e-mail. Estava instalado, mas nunca abriu. No caso, o Outlook Express, olha lá, da época ainda. E ela abriu o Outlook Express pela primeira vez na vida dela. Vinha integrado no PC, né? E ela notou que tinha um rascunho. Mas peraí, se é a primeira vez que eu estou abrindo, como que tem um rascunho aqui? E ela abriu esse rascunho, como quando vai enviar e não envia, né? E lá estava Nakagawa Katsuhiko, o nome do pai dela, o e-mail do pai dela. Eu nem sabia que o pai dela tinha e-mail. Lembrando que o pai dela morreu em 95. Meio que e-mail não tinha ainda. E o nome escrito Katsuhiko, como rascunho. O dia 2000, julho, dia 20, às 3h20 da manhã. Foi aquela vez que ela teve a paralisia do sono, meses antes. Ela ouviu o som e as teclas batendo do notebook dela. Como se alguém estivesse escrevendo, deixando uma mensagem às 3h20 da manhã. O dia bateu certinho, a hora bateu certinho. Ela não abriu o programa. Mas alguém de lá, no caso, ela atribui. O pai dela queria deixar uma mensagem para ela de que eu estou aqui. Foi o dia do aniversário dele. Dia 20 de julho de 2000 era o dia do aniversário dele. Até porque quando a médium falou, quando disse que ele não estava perto de mim, eu me senti triste, vazia. E coincidiu, né, dele tentar deixar uma mensagem para ela, segundo a crença dela. Ela até hoje, em 2007, quando publicaram esse relato na televisão, ela falou assim, ela não respondeu esse e-mail. Mas um dia ela disse que um dia ela vai responder. Quem sabe respondendo eu consigo. Talvez se eu escrever, talvez se eu pegar e responder esse e-mail, a minha mensagem chegue no céu onde está o papai. Linda história, né? Apesar de ser tensa no meio dela, né? Mas bonita história. No finalzinho. Como eu disse, crença, ela acredita, certo, que o pai dela, o espírito do pai dela, deixou uma mensagem física através do notebook dela, apertando as teclas daquele programa. Abriu o programa e apertou as teclas e colocou. Possível, sim. E aí deixa com a crença dela, cara. Eu não me meto nessas coisas não, tá louco? Com tecnologia, que eu penso, estranhamente, viu? O Japão é um país muito tecnológico. Acontece que na década de 90 eu vi alguns relatos em revistas que eu comprava na época de pessoas com relógios digitais, às vezes recebendo mensagens ou travando o relógio digital com números que se pode ler os números pela pronúncia, sabe? Como, por exemplo, X4, Mi3 e A8, né? Ou seja, X4, 3, 8 pode ser interpretado pela pronúncia como X, Mi e A. Foi o caso que eu li na revista há muito tempo, né? O rapaz, às 4 da manhã, viu que o relógio dele, ele com aquelas luzes vermelhas, sabe, digital, travou. E ficou o número 438, Shimiya, veja a morte. E foi justamente a hora em que o amigo dele havia falecido num capotamento do carro. E aí ele atribui aquela marcação e a trava do relógio dele, digital, portanto tecnológico, associa com a morte do amigo dele. Sabe, relatos assim envolvendo tecnologias, assim, no Japão tem, viu? Quanto, olha só, lembra que eu falei para focar que aparece um espírito guardião nessa história? Um Shugorei, o espírito guardião, no caso, o espírito do avô? Pois bem, aí eu puxo para aquela pequena teoria que não é todo japonês que acredita, viu? E ela é legal, eu já contei aqui no canal, ela é legal porque ela é única, sabe, para a explicação cultural japonesa da paralisia do sono. A paralisia do sono no Japão é a mesma, a explicação é a mesma que aqui, é o cérebro, sabe, se desloca
e tu acaba com parte da consciência, parte não, e fica com essa sensação de não poder controlar o corpo. O cérebro fica mais acelerado, o corpo trava. Enfim, uma pequena desassociação natural do corpo, ainda que a explicação científica não convença muito a gente, mas tá bom. O legal é que nós temos mais uma explicação, e a explicação japonesa alternativa, que poucos japoneses conhecem, que é a explicação de que o espírito guardião bondoso que te protege, ele te agarra, ele te provoca a paralisia do sono, ele te agarra. Os motivos seriam diversos. Para te dar um aviso, não vai em tal lugar, senão algo de muito ruim vai acontecer contigo. É como se fosse uma marcação, um susto, uma mensagem. Outra, para poder, nesse momento que trava a pessoa, poder canalizar as energias fluidos espirituais dessa pessoa de médium para poder provocar efeitos. Enfim, mas quem abraça, quem trava a pessoa na paralisia do sono, segundo essa proposta, seria justamente o espírito bondoso, o teu anjo da guarda, o guardião, o Shugorei, que faz isso. E aparece casualmente nesse relato, realmente um espírito protetor e uma paralisia do sono. Entendeu, né? Legal, né? É legal a gente também ter mais uma explicaçãozinha, ainda que seja só cultural, folclórica, né? Mas é legal ter mais uma explicação para a paralisia do sono. No Ocidente é um demônio que monta esse no peito, né? Um sucubus, um incubus ou um demônio que monta no peito, um fantasma que monta no peito. Semi-incorporação também é uma das propostas colocadas por quem crê em psicofonia, incorporação. O espírito domina o teu corpo, ou o demônio domina o teu corpo. Crenças, né, que eu penso, são as crenças do que são. O fato que paralisia do sono te dá quando está muito estressado, muito cansado, muito esgotado, né? Então dá para meio que entender o que é naturalmente, do que se trata. A explicação total não está muito bem explicada, não. Da ciência não convence muito bem. Cupim, esses são os relatos de hoje, viu? Não, lindo, né? Relatos de hoje, e agora é meio que a gente para bater papo.